coisa que me assusta. O que me assusta? A hipocrisia me assusta. Porque quando alguém diz, sou contra as mulheres, fica claro. Agora alguém diz assim, estou fazendo isso para proteger as mulheres, não fica claro. Olá, eu sou a Lara. E eu sou a Lai. E esse aqui é o Jardim Selvagem, um podcast que acredita no poder curativo e emancipador das trocas de experiências e conhecimentos entre mulheres. Entre e fique à vontade, sinta-se no seu próprio jardim. Depois de quase 4 anos trabalhando juntas, decidimos criar um podcast para podermos ficar ainda mais próximas da comunidade que estamos criando aí no Trinta. E se você ainda não nos conhece, muito prazer! No Jardim Selvagem, facilitamos grupos terapêuticos, fazemos atendimentos individuais e temos um clube do livro e um cineclube. E agora temos também um podcast, tudo voltado para mulheres. A cada episódio, uma de nós vai trazer um assunto surpresa para a outra reagir. E daí a gente vai partir para uma conversa bem espontânea sobre o assunto. Então podemos ter alguns episódios que vão dar quentinho no coração e outros que vão dar vontade de tacar fogo em tudo. Ficou curiosa para descobrir a vibe do episódio de hoje? Eu também fiquei. Porque hoje quem escolheu o assunto foi a Lai. Então bora, amiga! Bora! Então, pro nosso primeiro episódio, eu vou ler o primeiro capítulo do livro O Conto da Aya, da Margaret Atwood, pra Lara. Eu já li antes, ela ainda não, e aí ela vai ter ali as reações em primeira mão, conforme eu for lendo pra elas. E vocês também vão ouvir este capítulo pra vocês poderem reagir junto com a gente. Então, tá preparada? Tô sim, louca pra começar. Então, vou começar. Capítulo 1. Nós dormimos no que antes havia sido o ginásio esportivo. O assoalho era de madeira envernizada, com listras e círculos pintados, para os jogos que antigamente eram disputados ali. Os aros para as redes das cestas de basquete ainda estavam em seus lugares, embora as redes tivessem desaparecido. Uma arquibancada cercava o salão para os espectadores, e imaginei que podia sentir muito ligeiramente, como uma imagem residual, o cheiro pungente de suor, mesclado com a doçura latente de goma de mascar e o perfume das garotas assistindo aos jogos vestidas com saias de feltro, como eu tinha visto em fotografias. Mais tarde, de mini-saias, em seguida, calças. Depois, com um brinco só, os cabelos espetados com mechas pintadas de verdes. Bailes teriam sido realizados ali. A música permanecia. Um palimpsesto de sons jamais ouvidos. Um estilo seguindo-se ao outro. Uma cadência de tambores. Um lamento desamparado. Guirlandas feitas de flores de papel de seda. Máscaras de cartolina. Uma esfera giratória coberta de espelhos, salpicando os dançarinos com uma neve de luz. Havia sexo antigo naquele espaço, e solidão, e expectativa, de alguma coisa sem forma nem nome. Lembro-me daquele anseio por alguma coisa que estava sempre a ponto de acontecer e que nunca era a mesma, como não eram as mãos que nos tocavam ali. E naquela época, por trás, bem lá embaixo nas costas, ou lá atrás no estacionamento nos fundos, ou na sala de televisão com o som bem baixinho e as imagens tremeluzindo sobre corpos que se levantavam. Nós ansiávamos pelo futuro. Como foi que aprendemos aquilo? Aquele talento pela insaciabilidade? Estava no ar. E ainda estava no ar, como uma reflexão tardia. Enquanto tentávamos dormir, nos catres do exército que haviam sido dispostos em fileiras, espaçados de modo que não pudéssemos conversar. Tínhamos cobertas, lençóis de flanela, de algodão, como as de crianças, e cobertores padrão fabricados para o exército, dos antigos, que ainda diziam US. Dobrávamos nossas roupas cuidadosamente e colocávamos sobre os banquinhos aos pés das camas. As luzes eram diminuídas, mas não apagadas. Tia Sara e tia Elizabeth patrulhavam. Tinham aguilhões elétricos de tocar gado suspensos por tiras de seus cintos de couro. Não tinham armas de fogo, porém. Nem mesmo elas mereciam confiança para portar armas de fogo. As armas eram para os guardas, especialmente escolhidos entre os anjos. Os guardas não tinham permissão para entrar no prédio, exceto quando eram chamados. E nós não tínhamos permissão para sair, exceto para as caminhadas, 2 vezes por dia, 2 a 2, ao redor do campo de futebol que agora estava cercado por uma cerca reforçada de malha metálica com rolos de arame farpado no alto.
Os anjos ficavam postados do lado de fora da cerca, de costas para nós. Eram objetos de medo para nós, mas também algo mais. Se ao menos nos olhassem, se ao menos pudéssemos falar com eles, alguma coisa poderia ser negociada. Acreditávamos, algum acordo feito, alguma permuta, ainda tínhamos nossos corpos. Essa era a nossa fantasia. Aprendemos a sussurrar quase sem qualquer ruído. Na quase escuridão, podíamos esticar nossos braços, quando as tias não estavam olhando, e tocar as mãos umas das outras sobre o espaço. Aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas, coladas às camas, viradas para o lado, observando a boca umas das outras. Dessa maneira, trocávamos nomes de cama em cama. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. Eita, lasqueira. Eu acho que eu suspirei fundo várias vezes e, e fiquei com os olhos, assim, marejados, digamos. É muito forte logo esse primeiro capítulo, né? Claro que, tendo visto a série, tendo devorado a série, tendo ficado impactadíssima com a série, a imagem que eu formo na minha cabeça é a imagem que a série coloca, né? Então, eu acho que se eu tivesse tido contato com o livro antes da série, teria outro tipo de experiência, Sim. né? Mas a descrição, eu tô agora com mais expectativa para ler o livro e depois rever a série, porque eu acho que a série foi muito bem feita, no sentido de coerência com o que a escritora descreveu. Só que o que o livro traz, é engraçado que o livro traz os pensamentos delas e os sentimentos delas, que daqui a pouco, numa obra como uma série ou um filme, isso é mais difícil de ser colocado, sendo que eu acho que a série traz muito bem até, em vista de outras séries que eu já vi. É, porque a série tem uma narradora, né? Exatamente, isso. Eu acho que isso, assim, eu fiquei muito impactada. Para começar, eu não sabia nem o tamanho do capítulo, né? Que é um capítulo bem curto. Mas ele é tão cheio de informação. Eu acho que uma das partes que mais me impactou, e eu acho que a série nunca tinha me contado sobre, é sobre essa impossibilidade dos guardas, né, que são os anjos, não olharem, né, essa impossibilidade de elas terem tudo tão negado, inclusive o olhar masculino para elas. Caramba. Que é uma coisa tão desejada, a gente aprende a desejar como mulher, e a gente aprende também a não querer, né? É uma coisa que a gente aprende a desejar e não querer como mulher. E, ao mesmo tempo, em situações extremas, é um tipo de coisa que a gente tem maneira de se manter viva, fisicamente, psicologicamente, quando a gente atrai o olhar do outro. Então, se a gente for remontar isso lá para os tempos onde a gente é bebê, se um bebê não adquire o olhar do outro, se esse olhar do outro falta para uma criança, a sobrevivência dessa criança ela tá completamente em xeque. Então, o olhar do outro ele é imprescindível para a manutenção da vida. E aqui fica numa situação tão extrema. Nossa, eu não sabia disso. Né? Você ficou impactada com isso? Eu fiquei impactada com isso do olhar, eu não sabia que era tão importante, eu tô aqui até pensando, né? Não precisa necessariamente falar agora, mas depois eu queria saber se é importante nesse sentido de realmente, assim, o bebê precisa ser olhado, ou se é num sentido mais prático, assim, alguém tem que olhar pro bebê pra saber que o bebê existe, tá com fome, tá com frio, enfim, eu fiquei curiosa, mas pode falar depois se você preferir. Não, é os dois. É os dois, porque no sentido psíquico, a gente também não existe quando o olhar do outro falta. Então, não existe um autorreconhecimento, não existe um reconhecimento de si mesmo sem o olhar do outro. Sem o outro nos olhar e nos nomear. Então, até o fato de elas não poderem usar os próprios nomes e elas fizerem questão também de se chamarem pelos nomes, isso também é impactante, porque a gente precisa desse nome, a gente precisa se nomear, a gente existe, né? O Lacan vai trazer isso, né? De uma visão psicanalítica, que o sujeito se constitui a partir da linguagem. Então, essa comunicação, seja verbal, seja no olhar, seja no toque, ela é imprescindível para a sobrevivência humana. E aí, quando ela traz isso, que ela preferia estar barganhando o corpo dela do que não ter nenhum tipo de relacionamento com esse outro que está de costas, isso, nossa, é impactantíssimo para mim, assim. Eu fiquei desesperada nesse primeiro capítulo já.
Então, eu acho que é isso, assim. Uma das coisas que também me impactou muito foi a descrição dela da evolução do vestuário feminino. Que Uhum. ela começa ali com a descrição de saia de feltro e vai para cabelos pintados de forma colorida, né? Usando calças e tal. Então, nesse primeiro capítulo já fica claro que existia uma experiência Aham. anterior à que elas estão vivendo, que era uma experiência de liberdade, de evolução e de empoderamento feminino, que agora elas estão encontrando uma outra realidade. Então, nesse primeiro capítulo, se a gente não conhece mais ou menos a história, daqui a pouco a gente pode pensar que elas estão numa prisão, né? Que, tipo assim, elas, sei lá, cometeram algum crime e estão numa prisão. E a prisão é meio improvisada por algum motivo. Mais ou menos por aí, assim, que me atravessou esse primeiro capítulo e eu tô, assim, bem nervosa, querendo continuar lendo. Que é isso, né, gente? Pra vocês entenderem o que rolou aqui, foi assim. A Lai disse, vou ler o primeiro capítulo pra ti. E aí, o que significou? Significou eu não poder ler. E aí eu tava bem nervosa já, querendo ler. Então, eu acho que valeu a pena a gente poder gravar essa reação. Pois é. Nossa, e eu tô pensando aqui também agora que pode ser interessante, né, trazer um panorama do que tá acontecendo, porque às vezes a pessoa só teve esse contato com o conto da Aya, né? Quem estiver nos ouvindo pode só ter escutado isso. Então, assim, o conto da Aya é uma história escrita pela Margaret Atwood, uma escritora norte-americana, e ela foi transformada em um filme em 1990, que a gente nem sabe onde encontrar, e recentemente ela foi transformada também em uma série. E aí essa série tá disponível em diversos streamings diferentes, tem na Globoplay, tem na Amazon Prime. Ficou muito famosa, muito potente, ela acabou ganhando muita relevância porque ela estava muito conectada com os momentos que a gente estava vivendo também, né? Então, as pessoas usaram assim figurinos da série para poder participar de protestos nos Estados Unidos na primeira eleição do Trump. Aqui no Brasil, usaram também na Marcha das Mulheres do 8 de março, na Marcha das Mulheres contra o Bolsonaro também tinha. Enfim, foi uma coisa que foi acontecendo muito fortemente desde quando a série saiu pra cá. Então, o contexto da série, por que ela causou todo esse alvoroço, né, e foi tão conectado? Ela é uma distopia, ou seja, né, um futuro que tá muito longe de ser o ideal, em que a vida é uma desgraça. Distopias não precisam ser futuristas, mas essa é. E é o futuro dos Estados Unidos, que foi tomado por um grupo terrorista, fundamentalista, cristão, e mudou o nome do país, matou uma galera que ia estar contra eles, inclusive cristãos. Abre parênteses. Tem uma entrevista muito interessante da autora em que ela fala um pouquinho sobre isso, né? Quando você vai dar um golpe, você tem que tirar do poder as pessoas que realmente acreditam naquilo que você tá se disfarçando. Então, quando eles foram dar esse golpe fundamentalista cristão, eles mataram, destruíram igrejas, destruíram pessoas de diversas religiões, padres, pastores e tudo, porque eles tinham que acabar com os líderes de verdade, pra ficar só os líderes ali do golpe. Fecha parênteses. E nesse contexto, né, nesse novo mundo, nesse novo Estados Unidos que surgiu, as mulheres não têm lugar. Elas não têm espaço. Então, elas têm algumas poucas funções que são pré-determinadas. Existem as mulheres que vão ser esposas, se elas forem ricas e não tiverem pecados. Existem as mulheres que vão ser tias, que vão ser as mulheres mais velhas e que também estão alinhadas, né, com todo esse viés ideológico e que vão manter o controle sobre a liberdade e os corpos de outras mulheres. Existem as martas, trabalhadoras domésticas, as cozinheiras, as faxineiras. E existem as aias. O nome é O Conto da Aia. E as aias vão ser servas que vão basicamente trabalhar para uma família rica, sem receber nada, além de alimento e moradia, vamos deixar isso claro, e vão trabalhar como barriga de aluguel, para que essas famílias ricas possam ter seus filhos. O que eu acho interessante é essa expressão barriga de aluguel, né? Que a gente usa isso para ilustrar o que seria, dentro da nossa realidade, a experiência de uma aia. Mas conforme a gente vai vendo a história, a gente vai vendo que esse termo não se aplicaria de forma alguma na realidade do que ela vive, porque ela é muito mais um útero sobressalente da esposa Nossa. do que uma barriga de aluguel, né? Então, eu acho que a gente usa essa expressão barriga de aluguel para talvez até
para a gente conseguir amenizar um pouco o impacto do que de fato acontece com essas mulheres férteis, né? É importante deixar claro que essa realidade acontece num futuro distópico onde supostamente as mulheres deixaram de ter filhos, não só por uma questão de escolha, mas por uma questão de infertilidade. Muitas mulheres estavam inférteis. E aí a solução, mulheres ricas não podem engravidar. Vamos pegar qualquer mulher e colocar num lugar de submissão para engravidar por elas e ter o filho delas. E é isso. É algo muito impactante e, de certa forma, eu acho que é algo que a gente acha que nunca vai acontecer. Mas a própria autora, a Margaret, ela fala que o livro ele é uma ficção, mas ele é baseado em situações que já aconteceram ou que estão acontecendo no nosso mundo de alguma forma, em algum nível, só que tudo junto, misturado. Então, tem um impacto muito grande porque a gente tende a acreditar que os nossos direitos enquanto mulheres estão garantidos, que são incontestáveis, mas não são cláusulas pétreas de uma Constituição mundial, porque isso nem existe. Então, cada mulher, em cada cultura, em cada região, tem uma realidade diferente do nosso mundo. Grande parte das mulheres ainda sofre demais, muito mais do que a gente aqui na realidade do Brasil. E isso também tem recorte de classe, de raça, né? Então, assim, é muito delicado o que muitas de nós ainda vivem. E a gente ainda pode passar por situações muito difíceis se a gente não se ater a detalhes importantes sobre a questão política dos nossos países. Então, a qualquer sinal de tolimento dos nossos direitos, sejam eles qual forem, direito de ir e vir, direito reprodutivo, direito sexual, direito no sentido financeiro, no sentido de acesso, a gente precisa sim se posicionar e a gente precisa sim votar em pessoas que defendam de fato os nossos direitos e não que finjam defender. Porque tá rolando muito isso hoje em dia, né? O pessoal fingindo defender nossos direitos, fingindo defender o feminismo, né? Mas aí até tem uma expressão para isso, né? Que é a história do esquerdomacho e tal, que é esse homem fantasiado de aliado, que finge para poder conquistar a mulher. Então, assim como tem no âmbito pessoal dos relacionamentos amorosos, tem também no âmbito político. Então, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar ligado. Mas assim, é uma coisa que me assusta. O que que me assusta? A hipocrisia me assusta. Porque quando alguém diz sou contra as mulheres, fica claro. Agora alguém diz assim, estou fazendo isso para proteger as mulheres, não fica claro. E aí muitas mulheres podem estar caindo, não só mulheres, mas, né, muitas pessoas, de maneira geral, podem estar caindo nesse conto da carrochinha e a gente acabar perdendo muitos direitos. Então, eu acho que é isso o que eu tenho para hoje, mais ou menos, por enquanto. Nossa, é muita reflexão, muitas reflexões, né? Nossa, eu pensei em tanta coisa enquanto eu tava te escutando. Eu lembrei do episódio que deu uma treta do mundo literário, né? Eu sou escritora e o mundo literário é cheio de tretas. Mas, normalmente elas ficam dentro do mundo literário. Só que teve uma treta que estourou, que foi um episódio da Rádio Novelo chamado CPF na Nota, que tratava exatamente sobre isso, né? Tratava sobre homens que são progressistas, que são de esquerda, que são eruditos, que são intelectuais, que são artistas ou ligados ao meio artístico e que se colocavam, né, como defensores das mulheres numa máscara, né, numa fachada, mas que entre si não estavam ocupando esse lugar de defesa, né, e estavam ali num lugar forte de objetificação, de machismo. Então eu lembrei disso. Eu lembrei também uma homilia, né, que é o Sermão do Padre, que um padre que tá bem famoso nas redes, chamado Frei Gilson, fez no Dia da Mulher. Você ouviu? Pela sua cara, eu acho que você ouviu. Eu ouvi falar, mas eu não quis ouvir o áudio da pregação para não passar tanta raiva. Entendi. Mas pode falar. Eu ouvi sem querer. O YouTube tem essa coisa, né? Porque ele Sim. tem aqueles títulos bombásticos, atraentes, e eu sou uma pessoa curiosa, então eu vejo o título bombástico, atraente, aí eu vou lá e o algoritmo continua me mandando essas coisas escabrosas, né? Mas, gente, eu fiquei abalada com aquela homilia, porque ele tá muito em alta.
E eu acho que eu já tinha visto umas coisas no grupo da família, sabe? Então, ver ele dizendo coisas tão retrógradas sobre o papel da mulher me deixou muito assustada, porque é uma mensagem que tá chegando pra muita gente. Eu acho que vale você dar um exemplo do que esse padre Gilson falou, porque nem todo mundo ouviu, né? Vale dar um exemplo, com certeza. Pausa para conferir as fontes e fazer pesquisa. Então, o que ele disse? Vamos lá. Frei Gilson, no dia 8 de março. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher. Eu quero mais. Isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais. Vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito. Empoderamento. E ele continua, tá? Ele fala que o homem é que tem que comandar e fala: é claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele a liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é o desejo de serviço, o desejo de poder. Repito a palavra: empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Gente. Tá bom, o que mais? Não, eu nem quero mais, tô ficando com nojo, ânsia de vômito quase. Vamos homenagear as mulheres dizendo que elas são gananciosas e têm desejo de poder e estão querendo tirar o lugar do homem. Coitadinhos dos homens. Meu Deus. Ai, fiquei com pena. Coitadinhos, nossa, é. Quando eu caí nesse vídeo no YouTube, eu escutei o áudio do Frei Gilson falando, não tinha as imagens, era só o áudio. Mas aqui agora eu li de uma reportagem, né? E aí eu gostei que nessa reportagem tá aqui um print, assim, do Twitter de alguém falando. 2 citações. Papa Francisco. Estamos acostumados a essa cultura machista, a ver a mulher como um ser humano de segunda categoria. Ela não é. Frei Gilson. O chefe da casa é o homem. A mulher nasceu para auxiliar o homem. E é muito louco, assim, essa questão de não misturar religião com política. Tá misturada há muito tempo, em todo lugar, em diversas coisas, né? Eu lembro de ver um meme no Facebook. Gente, Facebook, ou seja, isso é pré-2018. Um meme no Facebook do tipo assim, ai, como é que o Estado vai ser laico se não tem nenhum pano de prato laico pra comprar nesse Brasil? E aí tinha vários fotinhos, assim, de pano de prato com esmilinguido, sabe? Santa Ceia, umas coisinhas assim. Mas, assim, eu moro em Brasília, né? Cara, Então, não amei. Se não tem pano de prato laico. tinha visto. Não, eu achei muito bom. Achei muito bom. É. O que eu acho mais louco nessa questão dessa mistura de política com religião, e isso tem tudo a ver com a própria questão do Conto da Aia, né? Porque o Conto da Aia é um grupo político extremista e religioso extremista que tomam o poder, né? Não é só um grupo político, não é só um grupo religioso, é os dois. Tanto que eles fazem toda essa classificação das mulheres baseadas não só em classe, em raça, mas também ela é pecadora ou ela não é pecadora. Porque, assim, eu falei de uma maneira mais resumida, digamos assim, né? Que as esposas eram as mulheres ricas e sem pecados, mas também existem esposas pobres, mas elas continuam sendo sem pecados. Elas têm que ser sem pecados aos olhos deles. E tem uns momentos, assim, assustadores na série, em que a gente vê um grupo de homens de terno, como seria uma reunião de políticos hoje, e eles estão decidindo ali sobre a vida de uma pessoa, tá? Decidindo sobre uma pena de morte ou não. E eles estão usando versículos bíblicos para fazer esse julgamento. É assustador ver isso. É assustador. E aí eu acho que é aí que a gente entra nesse ponto, né, daquela entrevista que eu citei da Margaret. Porque na entrevista ela fala que quando vai ter um golpe, os golpistas acabam primeiro com aquelas pessoas que acreditam de verdade. E se a gente olhar para essa questão da Igreja Católica, assim, dentro da Igreja Católica, a obediência ao Papa é uma coisa fundamental. Não se questiona o Papa, ele é a representação do Cristo na Terra. Então, um frei que fala o oposto do Papa, né? O Papa que fala a mulher não é um ser humano de segunda categoria. Então, acho que essa é uma questão muito louca, porque é isso. Tipo assim, da mesma maneira que a religião se infiltrou na política, a política se infiltrou na religião ao ponto de distorcendo os princípios que eram
para as pessoas estarem seguindo. Não era para ter essas coisas horríveis que a gente ouviu, de pessoas falando que o Papa é comunista e aí ele devia morrer logo mesmo. E essa, digamos assim, essa contaminação, ela foi mútua. E aí tudo ficou bagunçado. E isso, quando a gente tá lendo ou quando a gente tá assistindo o conto da Aya, é muito assustador, porque é isso que a gente vê lá. Mas eu achei genial essa entrevista, que ela faz essa diferença entre o extremista e a pessoa que realmente acredita. Porque lá, inclusive, no conto da Aya, eles jogam fora o Novo Testamento. Então não tem Jesus, não tem esse negócio de amar o próximo, não tem dar outra face, não tem eu vos deixo um único mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem isso não, é Velho Testamento mesmo. É punição, é morte, é apedrejar. Então, assim, é muito forte. É muito forte. Tendo dito isso, a gente sugere que as pessoas leiam o conto da Aya, assistam a série ou não. Porque, assim, tá parecendo um filme de terror, parecendo uma série de terror, um livro de terror. E, de certa forma, é. E pra mim, é uma das coisas que mais me amedronta, porque é baseado na realidade, por mais que seja uma distopia, por mais que seja ficção, né? Então, eu acho que a gente tem duas formas de encarar essa ficção. Ou a gente encara e deixa o medo tomar conta, ou a gente lê e assiste a série pra gente se atentar ao que poderia vir a acontecer e que a gente não quer que aconteça e se unir enquanto mulheres e utilizar os direitos que a gente tem hoje em dia para evitar que isso aconteça, para não ficar achando, como eu falei, que nossos direitos são irrevogáveis, para não ficar achando que uma vez que a democracia está instituída, uma vez que os direitos das mulheres estão conquistados, pronto, todos os problemas acabaram e a gente nunca vai ter nada questionado. Até porque a realidade que a gente vive hoje em dia mostra que muita coisa é subjetiva e questionada. Situações como crianças que engravidam de abuso são coagidas por juízas para manterem a gestação até o final e terem o bebê e não concederem, então, o direito legal ao aborto nessas circunstâncias. Então, assim, a gente tem várias situações que acontecem no nosso dia a dia que demonstram que nossos direitos não estão assegurados, mesmo que estejam na Constituição. Então, a gente precisa, sim, continuar unidas, trocando sobre isso, falando sobre essas coisas. E, para mim, a melhor maneira de fazer isso é através da ficção. Seja lendo ficção, seja assistindo ficção, mas principalmente discutindo sobre isso, discutindo sobre os atravessamentos dessa ficção na nossa vida e sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, e pesquisando, estudando e se desenvolvendo para que a gente assegure cada vez mais os nossos direitos. Eu acho que é por aí, assim, que a gente vai caminhando bem. E acho que isso é interessante até porque é um pouco disso que a gente vê no fim do primeiro capítulo, né, do conto da Aya. Porque ela fala do passado, ela traz ali um vislumbre do que tá acontecendo agora, né? Trazendo ali algumas situações para exemplificar e ilustrar o que tá rolando. E no final ela fala, a gente tá em camas que ficam distantes, que é pra gente não falar uma com as outras. A gente tá sempre sendo observadas pra gente não falar umas com as outras. Mas o que é muito bonito é que a gente vê que ainda assim elas encontram maneiras de irem se conectando, de irem formando essas amizades, de irem se apoiando, né? Mesmo se for ali mexendo a boca sem fazer nenhum ruído pra que a outra possa ler, pra que elas possam descobrir os próprios nomes. Porque, gente, se nomear é definir seu território, é definir o território de quem é você, é colocar ali a sua soberania. E uma coisa que a gente não comentou, mas que vocês vão ver se vocês assistirem a série ou se vocês lerem o livro, é que eles tiram os nomes delas. Acho que essa é a última coisa que eu gostaria, né? O último spoiler que eu gostaria de dar é esse. Eles tiram os nomes das aias e elas recebem o nome do homem que lidera a casa onde elas vão servir. É isso. O que eu acho que fica bem claro pra gente nesse livro, nessa distopia, e já logo nesse primeiro capítulo, é que a amizade feminina é revolucionária e é uma das coisas que a gente acredita e é uma das coisas que a gente pratica no Jardim Selvagem, tanto no sentido do backstage, eu e a Laia aqui super besties, quanto no sentido de incentivar a amizade feminina nos grupos que a gente promove e facilita.
Então é isso, se vocês quiserem participar desse movimento, participar dessa revolução, de certa forma, né? Participem dos nossos grupos, dos nossos clubes, sigam a gente no Instagram, @no Jardim Selvagem, no nosso Instagram, para estar mais próximos da gente, né? A gente te convida a se nomear e a ter voz e vez nos movimentos que a gente promove, porque esse é o nosso objetivo, é a gente evoluir juntas, seguir juntas, a passos firmes e principalmente ajudar umas às outras a florescer no seu próprio ritmo, no seu próprio termo. E acho que isso é importante, né? O que você disse, ajudarmos umas às outras a florescer. Porque é isso, a gente está trabalhando para florescer. Então não é uma revolução com armas, é uma revolução que a gente vai falar sobre arte, em que a gente vai aprofundar as discussões e as conexões entre umas e outras. Então deixamos aqui esse nosso convite. Venha participar do Jardim Selvagem e também, se você gostou desse episódio, comenta aqui pra gente saber o que você achou. Se você não gostou, comenta também, porque a gente quer saber o que você achou mesmo assim. A gente valoriza opiniões discordantes e compartilha também com outras pessoas, outras mulheres, especialmente, que você acha que podem gostar desse conteúdo. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Até a próxima!